Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. 12ª lição, isso significa que o nosso primeiro trimestre está se findando. E eu já quero louvar a Deus pela sua vida, que não perdeu nenhuma aula dessas preciosas lições que abordam, que fomentam a temática avivamento. Vivendo no Espírito. Olha que lição, é uma lição muito relevante, muito importante para a minha vida, para a sua vida. Você que está online, preste bastante atenção, se alimente bastante, que é uma lição que vai te dar muito subsídio, muita estratégia para a nossa caminhada, nossa peregrinação nessa terra. Texto áureo, Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22, é uma palavra exortativa de ensinamento que o apóstolo Paulo envia aos irmãos da Galácia. Glória a Deus. Mas o fruto do Espírito, singular, não está escrito mais os frutos, que seria o normal a gente achar, não é? É normal, mas olha lá, olha como está no singular. Mas o fruto do Espírito é amor ou caridade, depende a versão aí sua, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 9 aspectos do fruto do Espírito, porque o fruto é um só. Está no singular aqui, tá? Aqueles irmãos, aquela simplicidade, porque os frutos, que frutos? É o fruto, irmão, e nós vamos entender que há um motivo de estar no singular o nosso texto áureo. E a nossa verdade prática fala que o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito, é o desejo que você tem de ter uma vida norteada, guiada, dirigida, pela pessoa bendita do Espírito Santo, que é o Senhor e guia da igreja. A leitura bíblica em classe está em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 25, que vão abordar então esses aspectos do fruto do Espírito. E eu quero convidá-los reverentemente para se colocar em pé para a leitura da palavra de Deus. Podemos ler todos juntos. Você que está aí na sua casa, online, abra sua Bíblia, irmãozinho. É só porque você está na sua casa tomando café, não quer abrir a Bíblia? Abra sua Bíblia aí, irmãozinho. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 25. Pega a sua lição, se você tiver a lição, ou então acompanha comigo aqui. Vamos lá? Versículo 19 do capítulo 5, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Vamos orar então. Pai Santo, Deus eterno, no nome santo do Senhor Jesus, teu único Filho, te damos graças. Te louvamos pela palavra do Senhor, que ela tenha guarita em nossos corações, que possamos, Senhor, guardar a palavra. Meu Deus, abençoa cada irmão, cada irmã, todos que estão acompanhando essa aula, que a tua boa mão, que a tua bênção, que as tuas misericórdias alcance a todos. Assim nós te pedimos com fé, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que fala sobre os 9 aspectos do fruto do Espírito. Então vamos pensar um pouquinho sobre esse capítulo de número 5, o contexto. Olha que Paulo em Gálatas, ele dá ensinamentos extraordinários. Ele começa no capítulo 1, já dando um toque, para nós tomarmos cuidado com os falsos evangelhos. Na verdade, se é falso, porque não é verdadeiro, né, irmão? Óbvio. Mas ele já inicia no versículo 8, chamando de anátema, qualquer tipo de ensino que não seja o ensinado pela palavra do Senhor. Então Paulo inicia o livro no versículo 8, especificamente, a carta, falando sobre essa temática, alertando os irmãos da Galácia. Qual era o problema dos irmãos da Galácia? O problema dos irmãos da Galácia é que os irmãos judeus que tinham aceitado Jesus como Messias, mas não tinham passado pelo processo que passou a chamada Convenção Geral da Igreja, ou Assembleia de Jerusalém, e eles tinham uma fraqueza moral muito grande. Eles achavam que mesmo a pessoa aceitando a Jesus, eles seriam obrigados a passar pelo processo da circuncisão. Mesmo eles aceitando a Jesus, eles tinham que passar pelo processo da guarda do sábado, do sabate, do kasherut, da alimentação pura. Então, os irmãos que ficaram apelido de judaizantes, eles ficaram apelidados de judaizantes. Eles queriam judaizar os gentios. E esse não é o plano de Deus, irmão. O judeu tem que circuncidar. É a identidade do povo judeu. A circuncisão na Bíblia é um estatuto perpétuo. Todo judeu tem que circuncidar. Então a circuncisão para o povo judeu no prepúcio, na sua carne, é um estabelecimento cultural perpétuo dado por Deus. Abraão mesmo circuncidou quando tinha 100 anos de idade. Então eles são obrigados a circuncidar, porque é a identidade do povo judeu. Guarda do sábado é estatuto perpétuo para os judeus, assim como a circuncisão. O kasherut é estatuto perpétuo. A Páscoa é estatuto perpétuo. Lavar os pés é estatuto perpétuo. Tudo é estatuto eterno. Mas para o judeu, para a comunidade gentílica, ou a deliberação de Jerusalém, e Tiago fala, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não colocar nenhuma recomendação sobre as igrejas gentílicas, que é o nosso caso, porque nós gentios fomos circuncidados pelo poder de Deus no nosso coração. A palavra de Deus nos circuncidou, sim, nós somos circuncidados, mas pela fé no coração. Nós guardamos o sábado, quando aceitamos a Jesus. Jesus é o nosso sabate, Jesus é o nosso descanso, Jesus é o Senhor do sábado. Nós não somos judeus, irmão. Por que você quer guardar sábado? Por que você quer circuncidar? Por que você quer comer a comida kasherut? Então não vamos confundir as estações. E Atos capítulo 15 deixa claro. Mas tinha um grupo de irmãos que tinha uma fraqueza, irmão, e queria impor. Paulo foi duro com eles. Paulo diz no versículo 8, no primeiro capítulo: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. A palavra grega anátema, isso aqui veio do grego, anátema, é maldito, amaldiçoado. Então Paulo contrapôs os judaizantes
no primeiro capítulo de Gálatas. Ele começa a explicar então, a partir do capítulo 2, como que é a obra de Cristo nas nossas vidas, como a morte expiatória de Jesus está superior a todo tipo de legislação. Ele vai para o capítulo 3 ainda falando sobre a lei, que a lei é impotente, porque a pessoa podia seguir todos os rituais religiosos, e ainda hoje é assim. Tem gente que tem cara de cristão, se veste como cristão, parece que age como cristão, mas lá dentro não tem nada disso. Ele vive uma vida muito estranha, quase que teatral, e ele vai falar sobre isso. A lei é impotente, porque a lei mostrava que a pessoa estava cumprindo rituais, mas Jesus muitas vezes falou que eram como sepulcros calhados, por fora muito bem acabado, mas por dentro era um local de podridão, porque a lei, ela não transforma o íntimo do indivíduo, a lei não gera novo nascimento, a lei gera ritual, a lei gera fanatismo, a lei gera intolerância, porque se você não faz, você está errado. Eu fico olhando para a sua vida, ao invés de olhar para Jesus, o consumador e autor da fé. A lei faz com que eu fique perseguindo os outros, porque ele não anda que nem eu, porque ele não age que nem... Isso é lei, a lei faz isso. Mas a graça de Deus enche o nosso coração de amor, de alegria. A gente torna-se um instrumento de Deus para abençoar pessoas. Isso é graça. Então Paulo vai falar isso no capítulo 3. No capítulo 4, é um dos capítulos mais bonitos que nós temos da Bíblia. Por quê? Porque Paulo vai fazer uma comparação entre Sara, esposa de Abraão, portanto mãe do filho da promessa, e Agar, que não é o filho da promessa, que é a mãe de Ismael. Então ele vai mostrar que quem é filho da promessa está sobre a dispensação da graça, que somos nós. Então, portanto, Sara é a nossa mãe tipologicamente e na perspectiva bíblica. O mundo católico fala que Maria que é a mãe, né? Mas a Bíblia fala que é Sara. Tá? Estou falando que a Bíblia fala, não estou falando tradição de homens. Pela Bíblia, Sara é a nossa mãe na perspectiva espiritual. Jerusalém celestial é a nossa mãe na perspectiva bíblica, de Atos, de Gálatas capítulo 4. Então dá uma olhadinha aí no capítulo 4, a partir do versículo 21. Ele começa a fazer esse apontamento, essa comparação, essa analogia e essa contraposição entre Sara e Agar. Agar é a lei, é a Jerusalém terrestre, identificada com o Monte da Arábia, Agar. Mas Sara não, se identifica com a Jerusalém celestial. Ele faz essa comparação e finalmente chega no capítulo 5. O capítulo 5, ele vai exortar aos crentes guardarem a sua liberdade cristã, identificando o problema. Carne gera obras, espírito, graça, gera fruto. Se você andar na carne, as concupiscências da carne serão manifestas, mas se você andar no Espírito, o fruto do Espírito já estará em você. Então ele vai fazer uma contraposição entre carne e Espírito. Cuidado, porque a ideologia do mundo hoje, o mundo que nós vivemos, é uma ideologia hedonista. O que é isso? Faça o que a sua carne se sinta bem. Meu corpo, minhas regras. É bem mundano mesmo essa ideologia, ao ponto de certos psicólogos, a pessoa chega lá para querer mudar de vida alguma coisa, fala, não, você tem que dar vazão aos seus desejos mais primitivos. É isso que você ouve de um psicólogo, claro, um psicólogo do mundo, né? Aliás, com todo respeito aos psicólogos, mas a maior parte dos psicólogos que eu conheci, que não são cristãos, que não nasceram de novo, fizeram psicologia para si próprio entender, porque nem eles se entendem. Aí depois acho que tem capacidade para querer ajudar e resolver o problema dos outros, com todos os respeitos aos verdadeiros profissionais, né? Aí o que acontece? Ele tenta dar vazão para a carne, e aí você só gera o quê? Frutos da carne, aliás, obras da carne, porque carne é obras, e é aquela relação horrorosa que nós acabamos de ler, todo tipo de pecaminosidade. Aí ele faz a contraposição com o Espírito, que é o fruto do Espírito. Então o contexto do nosso textuário está no capítulo 5,
da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, onde, após o apóstolo Paulo exortar os cristãos da Galácia a conservarem a liberdade cristã, não se enquadre embaixo de rituais, embaixo de legalismo. Pessoa, coitado, põe um véu na cabeça, acha que está superior aos outros. Olha que fraqueza, põe um palitozão e gravata, acha que está no nível espiritual, pensa que é o super-homem ou o Homem-Aranha. Olha que fraqueza, irmão. Para de bobagem. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça sois salvos por meio da fé. Nós fomos salvos porque o sangue de Jesus tem poder para nos justificar e nos santificar. Louvado seja o nome do Senhor. Somos salvos pela misericórdia, pelo favor imerecido de Deus. Não foi por causa de obra alguma, em hipótese alguma. Tem gente que tem uma fraqueza mental assustadora, né? Irmão, eu acordei, peguei uma bisnagona de pão, enchi de mortandela e manteiga, um copo de café desse tamanho, tomei, tive uma epifania. Resolvi aceitar Jesus. Para de bobagem, irmão. Espírito Santo é que vai trabalhando em você, vai te convencendo. Você não decidiu nada, você só aceitou por causa do seu livre-arbítrio. Mas quem está trabalhando é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Isso que eu acho lindo na Bíblia, porque o Pai tem um plano. O Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, olhou para você e amou. Amou você de uma maneira tão ímpar, tão sugêneres, tão especial, ao ponto de dar o único da sua espécie, né? O Filho unigênito, monogenés. Então o Pai te ama e faz um plano. Quem executa o plano? O Filho. É o Filho que se faz carne. O Pai não se fez carne, o Filho se fez carne. Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Tomou a natureza humana da mãe, não o pecado. Porque Maria foi concebida pelo desejo dos pais dela, portanto ela foi concebida em pecado. Embora depois de 1800 anos o catolicismo resolveu dar o dogma da Imaculada Concepção de Maria. Uma bobagem, não se sustenta em nada na Bíblia, mas é uma tradição de um grupo religioso. Nesse aspecto eu até respeito, é a opinião deles, não da Bíblia. A Bíblia fala que Maria é pecadora. Como eu sei disso? Porque o cântico dela, ela diz: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Quem é que precisa de Salvador? Quem peca? É o pecador que precisa de Salvador, irmão. E Maria fala explicitamente no seu cântico: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Então Maria nasceu pela vontade dos pais, a mesma tradição nossa. Jesus não. Jesus interrompeu isso, porque Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Por isso que o sangue de Jesus tem poder e o de Maria não tem. Mas Jesus não se alimentou do cordão umbilical do sangue da Virgem Maria? Sim, mas a concepção que está em jogo. A concepção dela foi sobre a tutela do pecado, e a concepção de Jesus foi por obra e graça do Espírito Santo. Por isso Jesus, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14, e o verbo, Jesus, se fez carne, e tabernaculou, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do único da espécie do Pai, do unigênito do Pai, cheio de graça. Só Jesus que é cheio de graça, irmão, portador da graça. Há uma oração no mundo que fala que Maria é cheia de graça. Não, Maria é agraciada, é diferente. Nós também fomos agraciados. O que é ser agraciado? Achou graça. Mas Jesus não. Jesus é o único cheio de graça, porque a graça está em Jesus. Jesus é a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus. E o apóstolo Paulo então vai contrapor as obras da carne e o fruto do Espírito nesse nosso textual. O apóstolo Paulo apresenta aqui a pessoa do Espírito Santo. Era isso que eu estava falando. Então o Pai amou de tal maneira que fez um plano para a salvação dos pecadores. Quem se fez carne? Jesus. Jesus, o Filho, se fez carne e derramou o sangue dele na cruz do Calvário para a nossa justificação. Mas quem é que te convence do pecado,
da justiça e do juízo. Quem é que te convence que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Quem é que te convence desse plano salvífico? A pessoa do Espírito Santo. Portanto, na sua salvação atuou a Trindade divina. O Pai que te amou e fez um plano, o Filho que se fez carne e executou o plano, e o Espírito Santo que te convenceu que esse plano é de Deus. Portanto, as três pessoas operam para a minha própria salvação. Então o apóstolo Paulo aqui apresenta a pessoa do Espírito Santo como uma verdadeira pessoa, ou da mesma espécie do Filho. Eu vou para o meu Pai. Então João 14, João 16, vai falar sobre o Consolador. Então Jesus fala, eu volto para o Pai, mas eu te envio outro da mesma espécie, outro Consolador, outro professor, outro advogado, da mesma espécie, que é a pessoa do Espírito Santo, fundamental para a nossa salvação. Paulo diz em Coríntios capítulo 1, que o evangelho da cruz é loucura para o mundo. O povo judeu, ele olha o sacrifício de Jesus, ele fica falando, não, mas ele é inocente, é? Mas por que o inocente está morrendo por um culpado? Não tem lógica. O culpado é que tem que morrer por ele mesmo. O inocente tem que ser livre. Então não tem lógica o inocente morrer por nós. Paulo fala, é loucura. O evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder, o dínamos, a força, a glória de Deus. E ele fala isso mesmo, tanto judeus como gentios tiveram dificuldade de compreender o grande amor de Deus. Então o Espírito Santo é uma pessoa que nos orienta, ele é o Senhor e guia da igreja, ele que está com a igreja, e se existe igreja, é porque a pessoa do Espírito Santo tem cuidado dela. E é justamente esse contato, então, essa comunhão com a pessoa do Espírito Santo, que faz toda a diferença, quando atua em nosso corpo. Porque aí a gente consegue entender quem é um crente carnal, quem é um crente espiritual. Quem é um crente que está numa dimensão de ser guiado pelo Espírito, e quem é aquele crente que é guiado pelo sentimento desse mundo, aquela ideia de eu devo, aquele hedonismo do mundo, eu faço o que me faz bem. Irmão, é tão absurda essa ideia, porque a ideia de fazer o que nos agrada leva à tragédia, de todo, porque não há freio. O homem carnal, ele é extremamente pervertido por causa da depravação geral, que é o pecado original. Então a nossa tendência é fazer o mal, irmão. Essa é uma tendência do gênero humano, porque ele está com a herança pecaminosa. É o que Davi falou, em pecado me concebeu minha mãe. Todo mundo é assim, exceto Jesus, os demais, todos os seres humanos. Por isso que por mais religioso, mais disciplinado que ele seja, lá na mente dele fica pensando abobrinha. Você olha para a pessoa, é um santão. Deus me livre, mas tem gente que até na igreja que ficou olhando para a gente aqui, mas está pensando abobrinha. Aqui não, espero, glória a Deus, espero que não. Está repreendido, queima. Mas tem gente assim, aqui que é só casca. E a palavra de Deus contrapõe isso, essa realidade do gênero humano, essa depravação do coração humano, precisa ser liberto pelo poder de Deus. E o mundo, por que a gente tem essa tendência? Uma coisa tão óbvia. Você é pó, irmão. O seu corpo vai voltar para o pó. Então a gente ama a terra. Nós amamos a terra, irmão. A gente gosta do mar. A gente gosta de tomar água de coco. A gente gosta, irmão. Eu pelo menos gosto de tomar café com bolo de fubá. Eu gosto. A gente gosta da terra. Nós queremos, se por nós, a gente ficar na terra mesmo. Porque a gente gosta da terra. Óbvio. Seu corpo é pó da terra. Você identifica com a matéria-prima chamada terra. Uma religião carnal quer ficar na terra. Paulo faz essa contraposição em Filipenses. Abre aí sua Bíblia em Filipenses. Olha o que Paulo diz aqui em Filipenses, capítulo 2. Desculpe-me, capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre,
E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Só pensa em coisa da terra, irmão. Que é a matéria-prima do que ele veio, né? Porque Deus fez o homem do pó da terra. Mas olha o versículo 20 para os crentes espirituais. Mas a nossa cidade está aonde? Nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas para isso acontecer, olha só o que precisa: que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então veja só como a tendência do nosso corpo é pensar nas coisas da terra. Isso é uma tendência, e as filosofias desse mundo exploram isso. Você tem que se liberar. Por isso tem um monte de gente aí que já nem sabe mais o que é, perdeu a identidade, que ficam aí potencializando desejos e sentimentos carnais. O camarada não é aquilo não, mas eles potencializam aquele sentimento carnal, aquela prática imoral, carnal, depravada pelo pecado, como se fosse a identidade do ser humano. É uma tragédia. É isso que nós estamos assistindo hoje. Aliás, até o governo está incentivando isso. Não é esse, né? Infelizmente os governos incentivam, né? Eu quero generalizar. Isso aí é no mundo inteiro. São políticas governamentais do mundo, porque o mundo já é maligno, potencializando sentimentos carnais. Aí você está vendo um monte de gente, aí é um homem que casa com uma árvore, o outro pensa que é cachorro, sabe, essas loucuras potencializam os sentimentos mais pervertidos e carnais do indivíduo. E a Bíblia condena isso, porque você desfigura a glória de Deus, sua imagem, no gênero humano, tá? Então, ele apresenta. E outra coisa, irmão, exercício religioso, porque eu preciso entender isso, e você também. Tem religião boa, irmão. Tem religião boa. Sabe, tem religião que investe na família, que apoia a família, mantém a família. Tem religião boa que faz isso. Tem religião que liberta o indivíduo de tanta coisas prejudiciais ao seu corpo, uma regra alimentar. A pessoa começa todo cuidado para fazer exercício. Tem religião que faz isso, são disciplinas religiosas. Então, existe religião boa? Tem religião boa. Mas isso não tem nada a ver com salvação. É isso que tem que ficar claro. Não, a minha religião é boa, não, mas não estou discutindo a bondade da sua religião. Eu já falei para vocês sabiam que tem gente sinceramente errada? Eu já falei isso para vocês. Tem um monte de gente que é sincera na sua prática religiosa, até melhorou a sua vida, até econômica às vezes, até no seu relacionamento familiar, melhorou sim. Ele é sincero na prática, ela é sincera naquela prática, mas está errada. Não tem nada a ver com salvação. Então, nada substitui o poder de Deus, a atuação do Espírito Santo. Qualquer exercício religioso ou qualquer disciplina religiosa que existe, algumas são até boas, outras são uma tragédia, mas não levam o indivíduo a um novo nascimento. Então, apesar de todos os crentes em Jesus possuírem o Espírito Santo, é verdade, todos nós possuímos o Espírito Santo, irmão. Então, você aceitou a Jesus como seu Salvador, você é selado com o Espírito Santo. Cuidado, porque às vezes você confunde as estações, né? Tem irmãos aí, maior simplicidade. Irmão, o irmão já foi selado no Espírito Santo? Coitado, ele está querendo fazer a outra pergunta. O irmão já foi revestido de poder? O irmão já foi batizado no Espírito Santo? Então, batismo no Espírito Santo, revestimento de poder é uma coisa. Selo do Espírito Santo é outra coisa. Selo do Espírito Santo, todo mundo recebe quando aceita Jesus, irmão. Mesmo uma pessoa que não acredita no revestimento do poder, se ele aceitar Jesus, ele é propriedade do Senhor Jesus, ele é selado, ele tem o Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo. Agora, conforme a pessoa vai buscando a Deus, ele vai ver que Jesus deixou uma promessa, a promessa do Pai, do revestimento do poder. Veja, Jesus já tinha soprado o Espírito Santo na vida dos seus discípulos, ele já tinha soprado, receba o Espírito Santo, ele já tinha dado. Mas mesmo assim, no capítulo 1 de Atos, versículo 8, ele fala
ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder de Deus. E no capítulo 2 de Atos ocorre o revestimento, ou seja, o batismo no Espírito Santo. Então não confunda o revestimento do poder, o batismo com o Espírito Santo, com o selo do Espírito, que todo cristão tem quando você confessa a Jesus Cristo como Salvador. Senão você não seria nem crente, irmão. Porque é o Espírito Santo que nos convence. Olha, Jesus fala assim, que todos os pecados são perdoados, todos, até quem fala contra o Pai, olha, até contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não dá. Por quê? Tem uma lógica nisso, irmão. Pensa comigo, quem é que te convence do pecado, da justiça e do juízo? Quem te convence? Chama-se Espírito Santo. Se você pecar contra aquele que te convence, quem que vai te convencer? As filosofias do mundo te convencem, os fundadores de religião desse mundo te convencem, as seitas religiosas, menos. Você já reparou que tem gente, irmão, que não adianta. Você prega para ele a vida inteira a palavra de Deus, depois o camarada vai parar numa seita religiosa. Não é um mistério isso? Provavelmente teve algum problema espiritual com a pessoa do Espírito Santo, né? Mas é muito difícil pecar contra o Espírito Santo. A pessoa precisa ser muito ruim mesmo, hein? Pensa numa pessoa ruim, porque ali o texto que Jesus fala é quando os fariseus atribuem as obras do Espírito Santo a Baal-Zebud, ou seja, o Deus das moscas, uma espécie de Baal de Canaã. Canaã estava cheio de Baal. Baal-Zebud é o Deus das moscas, o príncipe das moscas. E Jesus falou, olha, vocês estão atribuindo conscientemente a obra do Espírito Santo a Satanás. Isso é pecar contra o Espírito Santo. E todos os pecados serão perdoados, exceto esse. Então é atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás, mas de maneira consciente, hein? Porque esses bêbados que passam gritando no meio da rua não tem nada a ver, hein? Tá? Sabe esses tontos que passam gritando? Esses crentes estão tudo malucos. Esquece, isso aí é ignorância, é outra coisa, tá? Então, apesar de todos os crentes em Jesus possuírem o Espírito Santo, portanto, nenhum grau de conversão é possível sem ele. Não tem jeito de você se converter sem a pessoa do Espírito Santo. Vamos ler? Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne. Eu acho maravilhoso isso. Olha que coisa linda, irmão Paulo falando aos irmãos de Roma. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não tem o Espírito de Cristo, não tem a atuação do Espírito Santo na vida dele. Contudo, nem todos os crentes possuem a plenitude dos dons espirituais, que é o revestimento do poder. Então é errada aquela doutrina que diz que a mera confissão de Cristo dá ao indivíduo a plenitude do Espírito. Não, Senhor. Tem um monte de gente que fala que é de Jesus e vive uma vida toda atrapalhada, porque não se esforça, não se dedica, não pede, não busca, não é? Então, pelo contrário, cada crente, mediante o desenvolvimento espiritual, buscando a Deus, orando, pedindo para Deus, clamando, querendo ter comunhão com Deus, lendo a palavra, utilizando-se dos meios próprios para isso, incluído então a busca ativa pelo poder, pelo revestimento do poder, é responsável pelo grau com que é controlado pelo Espírito Santo. Vamos ler? Portanto, olha só o que Paulo está dizendo. Portanto, ele está fechando a ideia. Vede prudentemente como andais. É sua responsabilidade isso. Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Está lá, irmão, Efésios 5, 15 a 19. Então, todo o tempo eu tenho que estar orando, cantando, glorificando a Deus, porque eu tenho uma mente santa, e não abrindo a mente para coisas
profanas, porque hoje nós sofremos uma enxurrada, um ataque terrível, todo tipo de moralidade. Gente que usa as redes sociais, toda hora aparece alguma coisa para você. Você tem que ter espiritualidade para dizer não ao pecado. Enfrenta os seus medos, irmão. Tem gente que está dominado pela pornografia, não sai desse mundo terrível e não se toca que ele tem que falar não para o pecado, tá? Fala não, irmão. Enfrenta, é a sua carne que quer as coisas imorais. Enfrenta os seus medos, diga não ao pecado, abre o coração para Jesus, invoca o sangue de Jesus, clame pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder, irmão. Então enfrenta os seus medos, faça propósito, se consagra. Se a sua carne quer dominar você, jejum nela, irmão. Enfrenta. Agora fica aí deitadão ou deitadona, manda Jesus. É ruim, hein? Manda. Vou pedir para Jesus mandar um fogo sobre vocês, sim. Que história é essa, irmão? Então, veja como prudentemente é. O que é prudência? Precisa tomar cuidado, irmão, seja prudente, vigiando o tempo todo, os dias são maus. Fica perdendo tempo com coisas que não glorificam a Deus. Invista mais no reino de Deus, no sentido mais amplo, na obra de Deus. O grande obstáculo a essa plenitude é que o crente se deixa levar por algum pecado em particular, pecadinho de estimação. Tem gente que já pensa que não é nem pecado mais, ele comete, está tudo bem. Então está tudo bem. Cuidado, irmão. Deus não deixa escarnecer. Tudo que você planta, você colhe. Não se iluda. Essa é a lei da semeadura. Então, seja prudente. E por que será que nós estamos estudando e refletindo isso? Porque Deus te ama. Está te dando tempo. Está falando com você. Para você se tocar, porque tem gente que não está befe na cabeça para se tocar, né, irmão? Estou falando no sentido espiritual, né, irmão? Não estou pregando a violência aqui. É uma exortação. Tem que dar um chacoalhão para a pessoa se tocar. E Deus está falando, e o camarada não se toca. A gente está falando da necessidade de ser transformado, e ele está pensando no frango assado que ele vai comer no almoço. É ruim, hein, irmão? Então Deus está falando, eu tenho que enfrentar isso, eu tenho que buscar e não permitir que nenhum pecadinho se esconda no meu coração, nem a amargura. Pedir para Jesus tirar toda a raizinha de amargura, que você tem um coração generoso. Então ore, busca Deus. Infelizmente a ambição, pecadinhos que entram, ambição, algum fato carnal que lhe parece importante na vida e não quer sacrificar isso. Tem gente que gosta do pecado dele, ele esconde o pecado dele, esconde do cônjuge, esconde da igreja, esconde todo mundo da sociedade, esconde o pecadinho particular dele ou dela. Não quer sacrificar isso. Mas se sacrificar isso, se libertar disso, vem a plenitude do Espírito, que é muito superior a esse sentimento de culpabilidade que você vai sofrer depois. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Isso aí tem que estar guardado na tábua do nosso coração. Olha só o que ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. Amém, irmãos? E nessa manhã todos nós possamos fazer essa declaração paulina: já estou crucificado com Cristo. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Ele surge gradativamente, é verdade, a gente vai desenvolvendo, vai gestando pelo poder regenerador do Espírito Santo. Então Cristo vai crescendo em nós, e isso é um processo também de santificação. E o apóstolo Paulo então apresenta 9 modalidades do fruto. São 9 as modalidades, 9 aspectos. E você pode ver isso no versículo 22. Bom, eu já falei da contraposição. Quando se fala de carne, são obras. Quando se fala de espírito,
é fruto. E o missionário Eurico Bergsten, alguns irmãos aqui conheceram, tenho certeza que eu conheci, eu sou do século passado, mas eu conheci ele. Era meninão novo lá na cidade de Jundiaí. O pastor Eliseu Queiroz de Souza, de saudosa memória, sempre chamava o pastor Eurico Bergsten. Era um finlandês, missionário no Brasil, escreveu, tem uma coleção teológica, muitos alunos estudaram a teologia sistemática com o pastor Eurico Bergsten, missionário. Eu lembro de uma irmã lá na cidade de Jundiaí, que ela chegou e perguntou para o pastor Eliseu: pastor, quando que o missionário Eurico Umbeste vai vir aqui na nossa igreja? Eurico Umbeste. Falei, meu Deus, ela queria dizer Eurico Bergsten, né? Ele explica de maneira ilustrativa, como se fosse uma laranja. Então o fruto é o fruto, uma laranja, e você descasca, ela tem os gomos, seriam os aspectos. Então o fruto que aparece logo em seguida, sabe qual é o primeiro? Amor, caridade. Na versão Almeida, né? Nossa versão. Então o missionário Eurico Bergsten, ele fala que os 8 demais aspectos são virtudes que seguem e refletem, sabe o quê? O amor. Então são reflexos do primeiro aspecto, que é o amor. Aí vem gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Já o teólogo Donald Dee chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. 9 as modalidades, os modos de operação do mesmo fruto. A forma singular, então, sugere que nelas se produz a unidade, o caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, todas elas em contraste, contrária, o quê? As obras da carne. Então são os 9 aspectos que contrapõem as obras da carne. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua mesma origem, na pessoa do Espírito Santo. Qual o objetivo? Glorificar a Cristo. Tanto os dons espirituais como o fruto do Espírito é para a edificação do corpo. O amor, por exemplo, ele não é um dom. O amor não. Olha que interessante, o amor é um dos elementos que permanecem. Todos os dons, chega um momento, depois que Jesus arrebatar a igreja, não precisa mais de dons espirituais. Não tem, mas o amor permanece. Então ele é além disso. O dicionário Wycliffe, ele fala que o fruto do Espírito são os hábitos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz no coração de cada crente. Esses hábitos e princípios são o resultado de uma vida em comunhão. Como você ora mais, você busca Deus, você lê a palavra, você vive uma vida cristã plena, você vai gestando esses aspectos do fruto. De acordo com Romanos capítulo 6, versículo 22, depois de liberto, depois de salvo, depois que a pessoa confessa a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele vai então ele precisa desenvolver o fruto do Espírito. Os dons espirituais são dádivas divinas, mas o fruto precisa ser cultivado. Enquanto o dom eu oro, Deus me dá, o fruto você tem que buscar o relacionamento com Deus dia após dia e vai se desenvolvendo então, cultivado. O Espírito Santo desenvolve o seu fruto em nós, à medida que nós nos aproximamos de Deus. Então Deus continua na posição dele, é eu que me afasto ou me aproximo? Sou eu mesmo, quando me afasto, vou ter uma tendência da carne, quando me aproximo, viver uma vida na plenitude do Espírito. E todos nós temos que procurar ter uma vida de santidade, por um princípio muito claro e explícito. Deus diz: ninguém pode haver a Deus sem santidade. Ninguém chegará a Deus se não tiver uma vida de santidade, porque o caráter do Deus que nós servimos é santo. O profeta Isaías viu os querubins adorando a Deus de maneira trina: santo, santo, santo. Então, até a adoração a Ele se fala a questão da santidade. A vida no Espírito, que é o nosso primeiro tema, andando em Espírito. Então a Bíblia, o verbo andar, tem o sentido figurado de vivenciar, experimentar,
praticar, conduzir a vida na presença de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, andar em espírito. A pessoa do Espírito Santo está em letra maiúscula. Tá? Obviamente, essa é a vontade de Deus. É que a gente tenha uma vida subordinada, debaixo sob a direção e o poder do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. É ter uma vida espiritualmente avivada, né? Ou seja, cheia de vida. Quem faz isso? A pessoa do Espírito Santo. Mas por que eu tenho que andar em espírito? Qual é então a ideia? Bom, o cristão, ele deve andar de acordo com a direção do Espírito Santo, porque se ele andar de acordo com essa espiritualidade, ele não vai cumprir o desejo da carne, ele não estará submisso a uma vida carnal, como diz Gálatas 5:12. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 1 e 2 diz, ele está fechando a ideia, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha só o que ele diz agora, que não andam segundo a carne, que não são guiados pela carne, que não vivenciam experiências carnais, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Graças a Deus. Por isso, é importante que nós caminhemos, andemos em espírito. O salvo tem a vitória sobre o império da morte e sobre o pecado. Não significa que ele não vai pecar, mas ele não é mais escravo disso. Tem qualquer coisa, pede. Por isso que a gente pede perdão. Senhor, me lava no teu sangue, me perdoa. É uma fé que leva, que vive uma vida de espiritualidade. E como que eu ando então em espírito? Bom, para eu andar em espírito eu tenho que tomar algumas atitudes, não é? Irmão, camarada anda aí de qualquer jeito, acho que está andando em espírito. Não, não é assim. Como que eu faço? Infelizmente, a inclinação da nossa natureza, olha o desabafo de Paulo, né? O bem que eu quero fazer, este eu não faço. O mal que eu não quero, esse sim. Miserável homem que sou. Então nós temos uma tendência, uma inclinação para fazer coisa errada, irmão. Nós temos essa fraqueza moral, está impregnada na nossa humanidade. Isso foi herdado pelos pais. A nossa forma adâmica está torta. Todo mundo que sai dessa forma, é o bolo que a irmã faz, eu já falei isso para vocês. Então todo mundo que vai fazer bolo de uma forma torta, todos os bolos vão sair tortos. A nossa forma está torta. Então, todo mundo que sai dessa forma, toda a humanidade herda o pecado original. Então, irmão, esse tipo de situação faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Essa é a nossa tendência. Quando as pessoas aceitam, então, o Senhor Jesus como seu Salvador, aí ele torna uma nova criatura. E aí inicia, então, esse processo de novo nascimento, de santificação. No entanto, elas precisam cultivar o relacionamento espiritual, perseverança, tá? Então tem que fazer a sua parte, irmão. Eu acho maravilhoso Jesus chegar e Lázaro já estar sepultado, e Jesus olhar para aquela pedra enorme na frente do túmulo, e bem que Jesus podia estender a mão dele poderosa para aquela pedra e fazer assim. Meu Deus, aquela pedra saía na hora. Mas se Jesus olhasse para aquela pedra fixamente e fizesse assim, a pedra saía também. Só que sabe o que Jesus fez? Tirai a pedra. Tem coisa que é você que tem que fazer, irmãs. Para de querer que Deus faça tudo por você. Você tem que tomar a sua atitude. Ir na escola dominical, você que tem que levantar cedo e vir, irmão. No culto você tem que vir, irmão. Eu estou cansado, Irmão, a carne só quer dormir. Eu já contei a história para vocês. Muitas vezes, eu dava aula aqui na Escola Estadual Dom Barreto, professor de História.
molecadinha, tudo colégio, né? Ensino médio, ensino fundamental. Eu saía lá arrebentado, cansado, aquele sol de arrebentar mamona, e eu lá dando aula. Ainda na minha época não eram essas lousas bonitas, não. Dom Barreto estadual. E eu usava aquele giz mesmo, o giz, irmão. Então eu usava até o guarda-pó, sabe? Porque o giz era forte. E aquele calor, aquela molecada, mais de 50 alunos na sala de aula, eu lá dando aula de história, todo cheio de gás, né? Aí, 18h20, batia o sino. Eu ia lá na porta para abençoar cada aluno. Deus te abençoe, até amanhã, aquela coisa. Eu sempre fui um pastor, até dando aula. Aí, chegava em casa moído. Falava, tem que ir no culto sexta-feira. Falei, hoje... Naquela época não vinha muita gente no culto de sexta-feira. Aí eu falei, hoje acho que eu não vou no vinho, né? Como diz o meu aluninho, né? Professor, eu vou no vinho hoje. Eu não vou vir, eu vou no vinho, né? Coitadinho. Eu falei, hoje eu não vou, não. Vou ficar, estou muito cansado. A Renata, você não vai no culto, amor? Porque ela sabe que todo sexta eu vinha, né? Eu falei, olha, Renata, hoje eu ainda brinquei com ela, eu falei assim, hoje eu estou muito cansado. Eu usei essa expressão, muito. A dimensão do cansaço físico. E deitei para dormir. Mas aí, lembra do irmão Rubens, presbítero, que foi professor, irmão Rubens da Lisa? O Rubens me liga. Aí o Rubens ligou e falou, ô pastor Alberto, tudo bem? Tudo bem, irmão Rubens? Ô pastor Alberto, olha aqui, eu estou assando uma carninha aqui em casa. Dá um pulo aqui. Irmão, na hora eu dei um pulo. Na hora eu... Mas aí o Espírito Santo falou para mim, você não estava muito cansado? Muito. Então, a nossa carne tem essa tendência, irmão. Nosso negócio é churrasco. Né? É a nossa natureza. Quer dormir, quer ficar assistindo filme até tarde. É a natureza da carne, irmão. A gente gosta dessas coisas. Mas aí o Espírito Santo falou para mim, falou, escuta, não estou entendendo, irmãozinho. Ô, varão, não estou entendendo. Irmão, eu falei, Rubens, até que hora você vai ficar? Não, nós vamos ficar aqui. Rubens, então é o seguinte, eu vou primeiro para o culto, depois... Tudo bem, pastor. Aí eu vim para o culto. Foi uma bênção aquele culto, irmão. Depois eu fui lá também. Ô, glória. Então, irmão, se deixar para nossa... Nós temos que enfrentar, irmão. Você tem que enfrentar. Você tem que levantar, irmão. Vem. Tem culto de oração aqui toda terça-feira, a partir das 19h30. Vem orar, irmão. Se você não é batizado com o Espírito Santo, vem buscar. Exato, depois do ciclo de oração, você vai lá onde você quiser, comer pizza, tomar sorvete, vem orar, vem buscar a presença de Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, se tem uma pedra enorme que não quer sair, faz sua parte, tira a pedra, levanta mais cedo. Se o seu problema é familiar, conflito com o cônjuge, vem orar. O que você está fazendo, irmão? Então faz a sua parte. Entretanto, essa questão de fruto do Espírito, eu preciso cultivar, eu preciso ser perseverante, eu tenho que tomar uma posição, irmão. Faz a sua parte, Deus vai honrar a sua fé. Eu tenho dito isso para os irmãos de Vila Padre Anchieta, faz sua parte, irmão, Deus vai honrar a sua fé. Sabe por quê? Porque a sua fé honra a Deus. Então Deus tem interesse em honrar a sua fé. Portanto, para o crente andar em espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele, ser guiado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para todos nós. O confronto entre carne e espírito, olha só, nós temos, irmão, um confronto, é uma guerra. Carne versus espírito, em termos espirituais, é a maior luta que eu e você enfrenta. Eu e você, irmão, aqui todo mundo está nessa situação. Então, o crente nascido de novo enfrenta, sim, a natureza carnal que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva. Ela é alimentada pela concupiscência da carne, o desejo de ver uma vida totalmente inclinada pelas coisas da carne, e que, infelizmente, muita gente está potencializando esse sentimento. A pessoa só porque teve um sentimento pecaminoso, já se potencializa aquilo, e o camarada perde a identidade. Tem gente que perdeu completamente a identidade, irmão, já nem sabe mais o que é, virou um androide, né? Um ET, uma espécie de um extraterrestre. Perdeu a identidade, perdeu a humanidade. Tem gente que você nem sabe mais o que é. Então se inclina para as estruturas pecaminosas.
desenvolvidas, seduzidas por Satanás, com o objetivo de te afastar ou de destruir sua humanidade e te levar longe de Deus. A pessoa potencializa seus sentimentos carnais, aí viram o que vocês estão assistindo por aí. Ô mãe, a pessoa era crente, o que aconteceu? Foi potencializado o seu lado carnal, aí virou isso. Tem um sentimento, às vezes teve uma experiência no passado, sei lá aí potencializa esse desejo carnal, aí vira o que vocês estão vendo por aí, a situação da pessoa, né? Por isso, o apóstolo João escreve, isso é importante. João, na sua epístola, ele fala assim: não ameis o mundo. O mundo aqui é o sistema, nem o que há no mundo, as coisas que o mundo te oferece. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não, olha o não está nele. Quer amar o mundo? Tudo bem, não tem o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, e aí ele vai mostrar como que o sistema opera: concupiscência da carne, tendências carnais, desejos carnais, desejos animalescos em todos os aspectos. Pode ser a busca pelo poder, a busca da sexualidade impura, a ganância, tem muitos aspectos. Ele fala sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Foi a arma utilizada por Satanás para iludir Eva. Foi exatamente isso. Ela olhou, concupiscência dos olhos, ela viu, concupiscência da carne, desejou, aquele fruto parecia ser bom. Você vai ser igual a Deus, soberba da vida. Os três aspectos do pecado é a arma antiga de Satanás, irmão. O homem continua caindo na mesma armadilha. Bobinho. As pessoas continuam caindo no mesmo pecado velho, a armadilha antiga do diabo, mas continua com a mesma eficácia. Todo tipo de novela, todo tipo de filme, eles colocam esses três elementos. Pode assistir qualquer filme, qualquer novela, irmão, do mundo. Entra concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Isso que fez Hollywood fazer sucesso. Por que você acha que Hollywood fez sucesso? Em cima das três concupiscências, instrumentos de Satanás para enganar as pessoas. Que a pessoa vê aquilo, se projeta naquilo, e depois, quando acaba o filme, ele fica com aquele desejo de vivenciar aquilo. Mas não existe aquilo. Aquilo é uma ilusão satânica. E a pessoa às vezes cai com cada bobagem, perde um casamento bem reestruturado, perde a moral em relação aos próprios filhos, em relação à sociedade, em relação ao ministério, se arrebenta em cima de uma ilusão. Então nós precisamos mortificar esse sentimento carnal, despotencializar, não potencialize, mas seja o contrário, destrua essa ideia. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, não é do Pai, mas do mundo. Subentende aqui, armas mortíferas do diabo. O diabo tentou fazer isso para Jesus. É um nó cego, né, irmão? Quer falar isso para Jesus? Ele fez exatamente isso. Ele mostrou pão, fome, concupiscência da carne, fome, eu tenho fome. O que ele mostra? Poder, não é? Soberbo, olha, todos os reis, não é nem dele, ele usurpou e acha que é dele, coitado. Aí depois vem, pula daqui. Então usou todos os mesmos elementos, só que levou uma bibliada, né? Porque Jesus respondeu o diabo pela Bíblia, pela palavra de Deus. Felizmente, muitas pessoas não querem saber das coisas espirituais, mas querem potencializar os seus instintos, os mais animalescos que existem no seu subconsciente. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus, por meio de vários instrumentos: falsas religiões, humanismo, materialismo. Potencializa as suas emoções. Você tem que extravasar o que você sente no seu coração. Olha o profeta Jeremias,
enganoso é o coração do homem, e perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Olha, irmão, você vai querer potencializar sentimentos da carne, você vai virar vai perder sua identidade, né? Como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar o diabo e a própria natureza carnal corrompida pelo pecado. E não adianta vir com conversa furada de inclusão. Mas não, nós precisamos incluir todo mundo. Não, nós incluímos sim. Mas não nessa perspectiva do mundo, porque a inclusão do mundo é você aceitar o pecado. Essa é a ideia da inclusão do mundo. Não, tem que incluir todo mundo, não importa. Não, peraí, você está confundindo as coisas. Jesus liberta. E nós estamos aqui pregando contra práticas pecaminosas. Contra a prática. Não adianta, não vamos incluir a pessoa que é infiel, tem que deixar a sua infidelidade. A pessoa que é imoral tem que deixar a sua imoralidade. Vai querer incluir sua imoralidade. Isso não é igreja, não. Isso é clube. Igreja de Jesus é santa, é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Isso é igreja, organismo vivo. Jesus é a cabeça. Então não é por acaso que o apóstolo Paulo demonstrou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito, que é o elemento dessa lição. O nosso próprio textual fala isso. As obras da carne, sarx, carne em grego, natureza decaída do homem, inclinação para a prática do pecado que não agrada a Deus. Obras da carne, segundo a epístola de Gálatas, são as práticas, atitudes, pensamentos contrários à santidade de Deus. Identificados em pelo menos 15 tipos. Nós lemos aqui na leitura oficial 15 tipos, práticas pecaminosas. Todas, e ainda ele termina dizendo coisas similares, coisas simétricas, que não estão ali, mas são similares. Senhor, irmão, aqui não está fumar. Então, não está aqui, irmão. Mostra para mim onde está. Aqueles irmãos tadinhos. Está aqui, coisas semelhantes. Tudo que escraviza o homem, destrói o pulmão, destrói o corpo da pessoa. Deus não se agrada, irmão. Não precisa ser um gênio para isso. Não precisa ter escrito. Tem gente que quer tudo escrito. Não, irmão, precisa disso. Coisas similares, olha lá, coisas semelhantes a estas. É semelhante? É. Então é pecado. A mãe de John Wesley, Susan Wesley, ele perguntou para ela: mãe, o que é pecado? E ela escreveu para ele: tudo aquilo que te afasta de Deus, meu filho. Fácil, né? Ele achou que ele ia dar uma relação, né? Não faça isso. Tudo aquilo que te afasta de Deus. Por exemplo, vamos lá então. Obras podem ser classificadas das seguintes categorias: práticas sexuais ilícitas. Toda prática porneia. Porneia é desde pornografia até o mais perversa ato sexual. Tudo está dentro dessa impureza sexual. Práticas religiosas que dão um assentimento de segurança, mas é apenas rituais. Mau relacionamento humano. Olha, irmão, precisa querer ser um ser humano melhor, viu? Ser um marido melhor para a esposa, ser uma esposa melhor para o marido, ser um filho melhor, ser um pai melhor. Nós temos que querer, irmão. Não pensa, não estou nem aí, que você não está nem aí, olha aí, mau relacionamento humano. E vícios e mau hábitos, né, irmão? Que a Bíblia condena toda extravagância. Tudo que é extravagância, a Bíblia condena. O apóstolo Paulo, então, encerra essa parte da carta de Gálatas, dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É claro, irmão, é um enorme não. Tem gente que quer entrar no reino de Deus, viver uma vida toda atrapalhada. Paulo fala logo, não. Mas não, vamos incluir. Não. Mas a prática, não. Não, irmão. Não herdarão o reino de Deus. O avivamento pelo Espírito, pelo fruto do Espírito. Bom, dons e fruto do Espírito são características essenciais para a nossa vida cristã. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito é uma tragédia. Então, você tem um dom espiritual, qual é o objetivo do dom espiritual? Para ser exercido com amor, é para a edificação das pessoas. Tem gente que tem até o dom espiritual, mas fica expondo os outros. Mas se Deus revelou para você que é aquele irmão, vai lá e fala para ele.
Por que você quer falar na frente da igreja? Dá um microfone aí, pastor Nestor, que Deus mandou eu falar para o irmão Alberto. Por que não veio falar para mim? Por que você precisa do microfone? Tem uma coisa bonita na Bíblia. Muitas coisas que Deus falava para a pessoa guardava no coração dela. Tem coisa, irmão, que Deus revelou para você, mas é para você mesmo. Não é para você vir aqui no púlpito, pegar o microfone e ficar, irmão, eu estava dormindo, tomando um suco de laranja, sabe? Enche de detalhes e de aditivismo. E aí Deus falou para mim, falou para você, irmão, o que você está falando para a igreja? Isso é para você. Eu estava na escola teológica há anos atrás, né? Há 30 anos atrás, chegou um obreiro e falou para mim, lá na escola teológica, Antônio Reis, lá na escola teológica, o irmão chegou para mim e falou assim, ô irmão Alberto, Deus falou para mim, irmão, que eu tenho que quebrar a minha televisão, tacar fogo com a minha televisão, irmão Alberto. Deus falou, e eu quero dar essa palavra para todos os alunos. Eu falei, não senhor, pode quebrar a sua. Deus falou para você, quebra essa televisão, hein, irmão, agora mesmo. Ele até deu risada, ele achou engraçado. Irmão, Deus falou para você, não falou nada para mim não. Que história é essa de querer só porque uma experiência é sua? Não vem querer pôr a sua experiência não. Agora, irmão, o chinês lá, buscando o poder de Deus, andando de bicicleta, Jesus, me batiza com o Espírito Santo e andando de bicicleta, porque ele morava longe, e andando de bicicleta, Jesus batizou ele no Espírito Santo, ele ficou cheio de poder ensinando a Bíblia. Quanto mais ele pedalava, mais ele falava língua estranha. Muito bem. Chegou na hora do culto, ele pegou o microfone. Irmão, já descobri como que Jesus batiza a gente com o Espírito Santo. Você pega uma bicicleta e começa a andar, que Jesus te batiza. Irmão, pelo amor de Deus, é muita simplicidade, né? Irmão, é uma experiência pessoal, foi ele, irmão. Jesus batiza em qualquer local, não precisa andar de bicicleta. Então tem gente que tem essa fraqueza mental, irmão. É muita fraquezinha, né? Não, irmão. Então o uso dos dons espirituais sem a prática do fruto é uma tragédia. O fruto é o amor, a longanimidade, a paciência. Tem hora, irmão, que não é o momento de você falar. Deus te mostrou, é verdade, você vai ter que exortar, mas não é a hora. E como o fruto do Espírito te dá o quê? Bondade, longanimidade, benignidade. Espera o tempo de Deus. Porque se você for falar na hora errada, vai dar tudo errado. É tragédia. Tem o tempo, tem o momento, irmão. Então os dons espirituais devem ser exercidos com o fruto do Espírito. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais. Mas todos devem experimentar o fruto do Espírito. Olha que bonito. Todos nós podemos experimentar. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé. Não pode ter alegria e não ter benignidade, bondade ou temperança. Fica meio estranho, não é? Então, um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. Uma coisa não exclui a outra. Podemos então usar como exemplo a fruta, como uma laranja, que tem vários gomos, ou uma mexerica, mas é um fruto único. Os 9 aspectos, então, amor. Amor é sinônimo, irmão, do ágape, né? O amor de Deus. Alegria é aquilo que o Espírito Santo enche o nosso coração. Paz, o shalom de Deus, tem até a ver com qualidade de vida. Longanimidade, paciência, benignidade, que é bondade, complacência, ternura, perdoador, né? A bondade, aquilo que é bom. Fé, todos nós temos que ter, mas a Bíblia fala também que se trata de um dom, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 12, mansidão, né? Sinônimo de brandura, de afabilidade, temperança, né? Quase que tem a ver com o domínio próprio, né? Contra o fruto do Espírito, irmão, não existe nada, nenhuma proibição. Nenhuma proibição. Olha só o que diz a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, versículo 23 a 25. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que Deus nos ajude a desenvolvermos esses dons espirituais. Para fechar nossa lição, os crentes avivados são beneficiados com muitas bênçãos da parte de Deus. E além dos dons do Espírito Santo, nós temos o fruto do Espírito, que tem os seguintes aspectos: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança.
Deus concede bênçãos abundantes para todos nós. Efésios 1:3. É aqui que eu encerro. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados, nós estamos fechando o nosso grupo para viajarmos para a Terra Santa, para a terra de Israel. São 9 dias apenas, dia 16 a 24 de novembro. Se você tem recursos e quer investir em você, quer ir comigo para nós passarmos o mar da Galileia de barquinho, visitarmos a cidade de Cafarnaum, descermos para o Rio Jordão, subirmos para ir no Mar Morto, subirmos para a cidade santa de Jerusalém, celebrarmos a Santa Ceia no Jardim do Túmulo, irmos no cenáculo, conhecer o túmulo do rei Davi. Se você quiser fazer essa viagem comigo, aí está o WhatsApp, entre em contato, feche logo, porque a nossa viagem está se aproximando, 16 a 24 de novembro de 2023, e eu sou muito cuidadoso e criterioso com a viagem. Eu seleciono os hotéis, porque eu morei lá. Eu estou vendo muita gente fazendo viagem, irmão, mas você vai, aqueles hotéis complicados. Pela misericórdia de Deus, eu sou extremamente cuidadoso, porque eu sei, eu morei lá, eu morei na Galileia, eu sei quais são os hotéis adequados para nós, qual é o roteiro que os irmãos querem conhecer. Então, quem quiser participar, está aí a oportunidade. E nós vamos encerrar. Pensa numa aula linda, não é, pastor Nestor? Essa aula de número 13, irmão, não perca, você tem que estar aqui, se Deus permitir, no dia 26 de março. É uma das aulas mais lindas que fecha o trimestre. Então venha com alegria, já chegaram lições novas, que vai trabalhar os aspectos da família, aspectos novos, não aquele que a gente trabalha normalmente. Então faz um propósito, isso também tem a ver com o fruto do Espírito, a perseverança. Faz um propósito de estar sempre na escola bíblica dominical. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você tenha uma semana de paz, de bênção e de vitória, e que o fruto do Espírito seja gestado no seu coração. Muitíssimo obrigado, amém.